Educação, saúde, moradia e renda. Esses são direitos básicos de toda a população do país. Mas para os moradores de rua, a garantia efetiva desses direitos parece estar longe de ser alcançada. Eles estão pelas esquinas, debaixo das marquises, andando pelas ruas, às vezes sozinhos ou em grupos, e quase sempre invisíveis por quem passa. É difícil e muito triste, minha irmã. Tem dia que a gente passa até 5 dias sem comer. Tem dia que sai pelejando com um, outro livre e se ganha pelo menos a marmitex. Quantificar quanto eles são é difícil. O IPEA, em 2016, fez uma primeira tentativa. Na época, identificou que 101 mil pessoas viviam em situação de rua no país. Pessoas que diariamente têm seus direitos violados e desrespeitados. Ficam à mercê da sorte, dia e noite. Já é noite na capital do país. Em julho, a temperatura cai. Agora passa um pouco das 8 da noite e já está abaixo dos 20 graus. A previsão é de que de madrugada a máxima nem chegue aos 10 graus. E aí, a marquise da rodoviária, que fica a menos de 4 quilômetros da esplanada e do centro dos 3 poderes do país, ela vai virar morada. E aqueles papelões, a cama de pessoas que vivem na rua. São N fatores que levam as pessoas para a rua. Rompimento de vínculos familiares, questão de uso de álcool e drogas, questão de refugiados também. Então, hoje aqui no Brasil já é uma realidade nossa já há algum tempo. Então, muitas pessoas que estão em situação de rua são refugiados políticos que não conseguiram se adaptar aqui. A gente tem que atuar, e o Ministério Público, inclusive, a sociedade civil e todos esses grupos articulados que trabalham na proteção de pessoas em situação de rua, como agentes de fomento e de cobrança do Estado da implementação dos direitos da população em situação de rua. Direito à educação, saúde e, acima de tudo, o de ser cidadão. Para garantir a efetividade desses direitos, há quase 10 anos, o Brasil aprovou a Política Nacional para a População em Situação de Rua. União, estados e municípios são obrigados a implementarem medidas e criarem espaços para acolher essas pessoas. Nós entendemos que a moradia, ela por si só, ela não garante a permanência de uma pessoa fora da situação de rua. Então, o acesso à habitação, ele tem que vir junto com outros serviços que são os próprios direitos, direito à saúde, ao trabalho, à educação e uma estrutura que ajude, que permita essa pessoa, num primeiro momento, permanecer na sua habitação e, posteriormente, avançar no sentido de uma autonomia. Em Brasília, o Centro Pop foi criado a partir da Política Nacional. Há 2 centros como este. Por mês, mais de 3 mil pessoas são atendidas pelas equipes. Aqui, podem tomar um banho, comer e conseguir documentos básicos, como o registro civil. Além desses serviços básicos iniciais, ele também pode ter um acompanhamento técnico na assistência social com os profissionais aqui, além de outras atividades também, porque ele é formado por uma equipe multidisciplinar. Foi em um desses centros de acolhimento a pessoas em situação de rua que conhecemos o Everton. A morte da mãe em 2012 o levou para as ruas e delas não saiu até hoje. Já se envolveu com drogas e agora vê na pintura e no desenho habilidades que tem desde criança uma forma de sonhar e mudar de vida. Tá debaixo de um teto e que eu comecei esses quadros aí, para mim ter um teto eu posso fazer esses quadros e realmente vender por aí, nas feiras, nos comércios, nos bares. A sociedade, ela tem um papel fundamental, no entanto, isso exige uma mudança de percepção do próprio fenômeno da situação de rua, né? Uma mudança em que sentido? No sentido de que um dos grandes obstáculos para o acesso a direitos é o preconceito, que é algo que a gente encontra estampado nas ações das pessoas. Se conseguisse implementar o que já está consagrado na legislação, certamente a gente teria uma política de proteção
as pessoas em situação de rua e aí dando-lhes condições de uma moradia digna, de trabalho, de saúde, dos programas assistenciais, certamente a gente teria esse fenômeno diminuído de forma substancial.